Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, e você que ainda não é crente ou não tem nenhuma religião, pode me acompanhar e vir até o final desse vídeo comigo, aprendendo mais da palavra de Deus. Sem enrolação, vamos para a dinâmica do vídeo, onde eu leio primeiro o salmo completo com vocês, depois eu venho comentando. E essa Bíblia, a Bíblia que eu uso, ela é na versão ARA, a versão Almeida, revista e atualizada. Então você que tem uma Bíblia aí perto de você, em casa ou onde você esteja, já pode pegar e vir comigo acompanhando no Salmo 12, vamos ler juntos. E o título é Auxílio contra a Falsidade, Salmo de Davi. Começando, versículo 1. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Irmãos, eu já quero começar comentando com vocês as anotações que eu fiz aqui sobre o começo do Salmo 12. O Salmo já começa com Davi falando com Deus. Já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. E aqui nós já podemos ver como é raro achar fiéis a Deus nesse mundo. E, irmãos, imagina nesse tempo, o tempo de Davi, já existia isso. Já existiam pessoas que mais ficavam com seus desejos e com o mal desse mundo, com os prazeres desse mundo, do que com Deus. Muitos já eram os que se afastavam de Deus e preferiam ficar nesse mundo. Se era assim nesse tempo, então imagina hoje. Deus olha a terra e contempla e passa com os olhos sobre a terra, achando corações que sejam fiéis a Ele, que queiram a presença dEle, queiram saber quem é Deus e querem buscar Ele verdadeiramente, sem falsidade. E isso, com o passar dos anos, óbvio, nessa época já era evidente, então hoje em dia é muito pior. Está cada vez mais raro achar um coração que realmente queira buscar a presença de Deus, queira ter amizade com Deus, queira conhecer a Deus. E isso é o que o Senhor procura, isso é o que o Senhor busca nos filhos dos homens. Versículo 2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Quem nunca sofreu perseguição pelo Evangelho? Sabe, eu acho que todo crente que busca intimidade com Deus e tem os seus propósitos de oração e não desiste, não para, carregando a sua cruz, ele vai sofrer um levante do inferno. E o inferno não poupa esforços em levantar os seus soldados. Às vezes são pessoas que são até mesmo crentes, tá? Dentro da igreja. Levantar para fazer fofoca, caluniar, perseguir, sabe? Debochar. Então, é uma coisa que nós vemos, infelizmente, isso tanto no mundo. Nós sofremos perseguição e o Senhor Jesus nos avisa que iremos sofrer por Evangelho. Mas também dentro da igreja, quando você se levanta para buscar a Deus, até mesmo dentro da sua casa, da igreja ou no mundo, vão ter, esses levantes do inferno. O inferno usando pessoas para querer te desanimar, te parar e querer interromper os propósitos do Senhor na sua vida. Querer que você pare de caminhar e pare de buscar a presença dEle. Então, se você busca, se você quer uma intimidade maior com Deus, se prepare, porque certamente haverá levantes contra você. Situações que irão ocasionar brigas e intrigas e até que você perca o controle
cometer atos que magoem o Espírito Santo ou até mesmo cometer pecados. E até muitas vezes por permissão de Deus para nos testar, para ver se estamos frutificando verdadeiramente no Evangelho, verdadeiramente no Espírito Santo, estamos frutificando com paciência, perseverança, equilíbrio, domínio próprio. Isso tudo são frutos do Espírito que até mesmo temos que pedir ao Senhor. E isso será testado em nossa vida. Então esses levantes são até mesmo inevitáveis. Então continue firme, continue perseverante. E se você cair em algum pecado, ou, perder o controle, não desista. Continue perseverando, continue se arrependendo e voltando para o caminho certo, porque o que o diabo quer é nos acusar a ponto de desistirmos. Então, não desista da sua caminhada e dos seus propósitos com Deus. Versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Então, aqui os pobres e oprimidos seriam os pobres de espírito, os oprimidos de forma que se encolheram dentro de si mesmo e ficam angustiados ou sofrendo pela perseguição dos inimigos. E o Senhor diz, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo quem por isso suspira. Não que é para nos levantarmos e nós mesmos, pela força do nosso braço, nos salvarmos. Então Deus é quem nos salvará dessas perseguições, não é a força do nosso próprio braço. Em Deuteronômio 32, 35 está escrito, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Ou seja, meus irmãos, Deus está falando, quando recebereis afrontas, cale-se, leve tudo aos meus pés, e no tempo certo eu, o Senhor, a quem pertence a vingança, agirei. Não haja pela força do seu próprio braço. Ao Senhor pertence a vingança. Nós muitas vezes sofremos com perseguição e com a nossa carne ficamos elaborando uma vingança ou guardamos mágoa da pessoa e decidimos que não vamos mais falar com ela, vamos agir diferente. Mas nós temos que agir como Cristo agiu com Judas. Cristo sabia que Judas ia traí-lo, mas mesmo assim o tratou bem, dando um beijo no seu rosto, recebendo o beijo e chamando-o de amigo, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer. Então, essa é a cruz que nós devemos levar. A vingança é a do Senhor. Nós sabemos o que aconteceu com Judas depois de tudo aquilo. E no tempo certo o Senhor irá se levantar. Se entregarmos tudo a Ele e confiarmos, nos calando, quando não pudermos responder à afronta de uma maneira equilibrada. Se nós não podemos responder à afronta, à altura, não nos rebaixando como uma pessoa, nós devemos nos calar e levar para o Senhor, que Ele no seu tempo agirá e nos salvará dos inimigos. Salmo 12, versículo 7. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Então o Senhor mais uma vez dizendo que a nossa salvação está nele, o Senhor vai nos salvar de toda essa perseguição, dessa geração falsa que muitas vezes nós queremos até ter uma amizade, um amigo, para contar, uma amiga, e nós não conseguimos porque às vezes é tanta falsidade, tanto coração fingido onde nós estamos, as pessoas ao redor, não são confiáveis, que nós entristecemos o nosso coração. E é a mesma coisa com o Senhor. Quando o Senhor observa a terra e não vê um coração sincero com Ele, Ele se entristece. Então, nós devemos saber que o Senhor estará sempre do nosso lado, orar sempre para Deus nos dar amizades verdadeiras, consoante a vontade dEle, levantar, converter verdadeiramente os corações e descansar no Senhor, porque por mais que nós sofremos essas afrontas, o Senhor no seu tempo agirá. Versículo 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. No mundo, ser mau é ser forte.
é ser esperto, é sair por cima. Essa é a cultura mundana que existe no mundo hoje, no mundo em que nós vivemos. Essa é uma doutrina do príncipe desse mundo, né? Que é Satanás. Mas nós que servimos o Senhor sabendo que a força está no amor, a força está na submissão. E nós não somos bobos, né? Como o mundo quer nos taxar, como os demônios querem nos taxar no mundo, na mente das pessoas, que somos bobos ou fanáticos. Mas isso é o verdadeiro poder de Deus revelado em nós. Sabe, o caráter de Cristo. Nós sabemos receber afrontas e muitas vezes nos calarmos e levarmos aos pés do Senhor, sendo mansos e humildes e dando a outra face. Essa é a vontade de Deus. Nós temos paz com o máximo de pessoas que pudermos ter paz. Se puder ter paz, nós temos que ter paz com o próximo. E esse é o caráter de Cristo revelado em nós, os cristãos. Nós devemos exalar esse caráter do Senhor e devemos frutificar no Espírito Santo. E essa é a vontade do Senhor. Temos amor, paz, compaixão, perseverança, longanimidade, revelarmos o caráter de Cristo nessa terra, trazendo luz ao mundo, não somando com as trevas. Então, oremos para Deus nos ajudar a cada dia mais frutificar no Espírito Santo e levar tudo aos seus pés e descansar nosso coração nele, porque o Senhor é quem nos justifica diante das afrontas. Não devemos agir com o nosso próprio braço, mas sim levar tudo aos pés de quem verdadeiramente nos protege e nos defende. Eu agradeço os irmãos que permaneceram aqui comigo até essa parte do vídeo. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe a semana, que Deus ilumine e Deus guarde em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.